O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. E esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs, rádio ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje, a continuação da leitura de ontem do livro de Daniel é mais uma certeza, algo mais visível, de que ele começa na continuidade histórica, mas depois salta para além daquele tempo, para o fim dos tempos, né? Aqui já começa a falar que aqui todos aqueles reinos que eu falei que poderia ser o reino de Nabucodonosor, Persa, Meda, Alexandre o Grande, Antíoco, aqui já começa a misturar com o final dos tempos. E tudo caminha para uma batalha final contra o anticristo no final dos tempos, né? Em que Jesus vence a batalha. Eu, Daniel, fiquei aterrorizado com as visões. Aproximei-me de um dos presentes. Respondeu-me: esses 4 possantes animais são 4 reinos que surgirão na terra. Também já foi interpretado como o Império Romano, os otomanos, os muçulmanos. Cada um, a cada momento, o anticristo prepara a sua vinda. A cada época existem pessoas que servem ao anticristo para a batalha final. Por isso que existe esse projeto de governo mundial. Um governo em que dominará sobre todas as instituições, inclusive a igreja, em que será proibido adorar Jesus, será proibido falar de natureza humana, masculina, feminina, de família, tudo desaparecerá. Eles querem cada vez mais artificializar a fecundação, eles estão criando úteros artificiais, eles querem transformar tudo que é digno nosso, toda a dignidade humana, família, amor, doação, igreja, em destruição. E Apocalipse 13 diz o quê? Que os que têm a marca da besta, os que estão no sistema, poderão comprar e vender. Os que não têm a marca da besta, aqueles que não aceitam ideologia de gênero, contra a religião, impedir rezar, as pessoas que forem contra o sistema não vão comprar e vender. Por isso que eles querem digitalizar a moeda, deixar tudo digital. Hoje quase ninguém tem dinheiro mais assim. Vão criminalizar quem tem dinheiro. Por quê? Porque você pode ser cancelado por um botãozinho. Você não tem mais acesso ao dinheiro, ao banco e a nada. Não se assustem. É só para vocês entenderem qual é o projeto do anticristo na terra. Cada vez mais é dominar as nações para que possamos trabalhar para o sistema financeiro sem qualquer tipo de vínculo religioso ou familiar. Esse é o projeto. E se você lutar pela religião e pela família, você fica sem acesso ao dinheiro, sem contar as perseguições. Então, esses textos que parecem tão da época, ao mesmo tempo saltam, né? Aqui já fala quanto aos 10 chifres, serão 10 reis, um outro surgirá após o outro, e um dos sucessores abaterá os 3 reis e articulará insolências contra o Altíssimo, se perseguirá seus santos, olha só,
e se julgará em condições de mudar os tempos e a lei. Mudar os tempos e a lei. Tudo que é de ocidente, tudo que é cristão, proibido. Os santos serão entregues ao seu arbítrio por um tempo, por tempos e por um meio tempo. O tribunal se estabelecerá, e ao chifre será tirado o poder, até ser destruído para sempre. Olha aí, a batalha final entre Cristo e o anticristo. Lembrem-se, essa batalha contra o agronegócio não é à toa. Eles querem dominar tudo que é alimentar e hídrico, para que nós tenhamos que pedir bênção ao sistema, ao anticristo. E o anticristo não vai vir de chifre com a cara feia. O anticristo virá para nos ajudar. Quem está passando fome, quem está com muita dificuldade, ele vai vir para ajudar, para dar comida. Só que você não pode mais ter os valores que você tinha, cristãos e familiares. Esse é o preço. Muito bem. E o evangelho de hoje? Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. E esse dia não caia de repente sobre vós. O que o texto está dizendo? O ser humano é a criatura mais tensa que existe, porque ela tem um corpo humano, carnal, corporal, e uma alma espiritual. O corpo tem os seus desejos, os desejos sensitivos, e os seus conhecimentos do corpo. A alma tem seus desejos, o céu, e o seu conhecimento intelectual. Depois do pecado original, os desejos do corpo ficaram desordenados. E por causa disso, muita gente se embrenha a tentar satisfazer o corpo e acaba obscurecendo a alma. Por isso que fala, cuidado com a embriaguez, gula. Quando você está focado demais, comida, bebida, prazer sexual, prazer de passeios, honra, glória, poder, você cega a sua inteligência da alma. E você começa a viver como um animalzinho que vive para se saciar. Antigamente tinha até uma onda de tirar foto do prato do restaurante que está comendo. Vai num outro restaurante, tira foto do prato. A vida gira em torno de desejos sensitivos, corporais, e não da alma espiritual. A nossa inteligência e a vontade da alma é que devem avaliar os desejos do corpo e colocá-los numa ordem hierárquica. Como assim, padre? Se eu tenho desejos do corpo, por exemplo, de ir para um restaurante bom agora, de fazer dar uma volta, mas se eu tenho uma criança que chora, que precisa de ser amamentada ou alimentada, eu tenho que renunciar àquelas coisas que não são ruins em si, para fazer o que é mais importante, que é cuidar de uma criança. Se eu estou na chácara, fazendo pamonha, que vai durar até mais tarde, e não vai deixar que eu vá à missa, eu tenho que renunciar a isso para ir à missa, porque você tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Então, quem faz isso? A sua inteligência. Ela detecta que você está dando moral demais para os seus desejos corporais, dá um sinal, move a vontade, que é o desejo da alma, para controlar seus impulsos e para te fazer aquilo que é mais importante, amar a Deus e o próximo. Por isso que jejum, penitência, ajuda a alma intelectual. Porque quando você faz jejum, você está treinando a dominar o seu corpo e não ficar embriagado. A bebida mesmo, para uma,
me disseram que é a cidade de maior consumo per capita de álcool. Não sei se é verdade. Bem, isso mostra que muitos aqui não têm controle na bebida. Bebem, bebem, bebem. Não conseguem ter uma vida social com a bebida. Isso é pecado grave, é embriaguez, mas também você fica cego na alma. Por isso que eles estão lá bebendo, o grupinho que não vem na igreja, e falando: eita, agora esse padre aí, agora é negócio de igreja. Por quê? Porque são animaizinhos. Você aí que está bebendo e não honra seu Criador, animalzinho, abaixo de animal, porque o animal ainda só come e bebe para sobreviver, e você bebe para morrer eternamente. Isso é mais grave do que um animal. Você está tendo atitudes abaixo de um animal. Vocês que estão aí toda vez se reunindo, embriagando, final de semana, a famíliazinha reunida, comendo e bebendo. Cuidado, muito cuidado. Essa farra vai acabar em um juízo particular, forte, em que vai ser medido se você deu a vida a Deus e ao próximo, e não se embriagou, preocupações da vida. Se vai chover, aí está lá bebendo, preocupado se está chovendo, porque tem que colher minha soja para comprar mais bebida, para viajar mais, para comprar mais terra. Preocupações da vida, gula, embriaguez, comendo. Cuidado! Cuidado, habitantes de Paraúna, São João e do Brasil e do mundo. Tudo vai acabar. Guaraguaia, torres e torres de cerveja, comida adoidado. Acaba não, mundão. Igreja nem lembra que existe no domingo. Só comida, vomitando. O vômito é a sua cara. O vômito é a sua cara. Você, filho do corpo, logo, logo vai chegar o seu juízo particular. E aí você vai ver que o acaba não mundão terá uma consequência eterna. Eterna. Cuidado, beberrões comilões, que não amam, não adoram o seu Deus. Convertam-se enquanto é tempo, antes que seja tarde demais e o fogo eterno tome você e sua família, porque você também é responsável pelo escândalo que os seus filhos veem todas as vezes. Alguém que vive pelos sentidos, pelos desejos do corpo. Pois esse dia cairá como armadilha, tanto seja a vinda de Cristo, quanto a sua morte, que você não sabe a hora que você vai morrer, sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento. Orai, venham, confessem frequentemente, rezem o rosário, venham à Santa Missa, adorem o Senhor. Orai, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes de pé diante do Filho do Homem. Agora eu pergunto, será que quem está lá no acaba não vomitado vai ficar de pé diante do Filho do Homem? Ou de quatro patas? É só você pensar que você vai ver a gravidade que é você deixar seu corpo dominar a sua vida ao invés da sua alma. E tem mais. São Paulo dizia, essa força a fomes peccati, a fome do pecado, ela é muito forte. Nós não conseguimos dominá-la sem a graça. E você só tem a graça com os sacramentos, confissão, missa e com a oração. E a penitência e a caridade, né? Oração, penitência, esmola. É isso que dá força para você vencer o seu corpo. Que Nossa Senhora, mãezinha das virtudes, da graça, nos dê a graça, seja canal de graça. Você viu que agora o Túcio disse que não tem problema falar de corredentora entre nós, né? Nem medianeira de todas as graças. Então, a nossa corredentora vai nos ajudar a vencer esse corpo. Sai dessa de acaba não mundão antes que o fogo te frite.
Assim seja.